Aqui dar um toque relativamente à questão dos preços, que é muitas vezes aquilo que não se quer calar. Muitos dizem o preço vai aumentar, o preço vai aumentar. Ninguém disse que não, mas não é o IVA, é a especulação. O que acontece? Mesmo em outros países as administrações tributárias informaram que os preços vão aumentar, mas não é por causa do IVA, é por causa da especulação. O que acontece? Eu vou dar aqui um exemplo prático, que é o que acontece no nosso mercado, que até já fiz um artigo sobre isso, que foi até desenvolvido pelo grupo técnico, está no Jornal Expansão, sobre as fases da eletricidade. Hoje nós consumimos a eletricidade da ENDE, mas a ENDE, ela adquire, não é a ENDE que produz a energia. Existem aqui 3 fases. Tem a produção, que é a Prodel, temos a transportação, que é a RNT, e temos a distribuição, que é a ENDE. A Prodel, ao produzir, tem imposto de consumo, porque ela adquire a água. Embora a energia é autoconsumo, ele autoproduz, mas tem vários produtos que ele consome que tem imposto de consumo, vários, o processo produtivo da energia. Logo, quando forma o seu preço, quando tem todo o produto, ou seja, o custo da produção da eletricidade, já vem imposto de consumo incluído das suas aquisições. Logo, tem que pagar mais o imposto de consumo sobre a produção de energia e entrega ao Estado. Estamos a dizer que a pauta aduaneira veio reduzir tudo para 30%, porque os preços iam até 80%, tinha de 70%, 60%, 70% de imposto de consumo. E a Prodel paga esse imposto de consumo, e ao formar o preço de venda para a RNT, que é a transportadora, inclui este imposto de consumo que pagou ao Estado na formação do preço e coloca mais a sua margem de lucro. Já estamos a falar de imposto de consumo 2 vezes, da sua aquisição e da sua produção. A RNT, ao formar o seu preço de venda, que é na ENDE, também coloca o lucro por cima daqueles 2 de imposto de consumo e mais o imposto de consumo da transportação, 3 vezes. E o Estado sempre para receber esse dinheiro. Só para ver o efeito cascata. Quando a RNT passa para a ENDE coloca a sua margem de lucro mais 5%. Quando nós pensamos que a energia é 5%, não é 5%, no mínimo tem 35%, no mínimo, porque vem de uma cadeia que vem para trás. Implica que aquela ideia de que estou a pagar só 5% é falsa, aquela ideia de que eu não traria, estou a pagar 10% é falsa, porque todo produto que eu adquiro já está inflacionado com o imposto de consumo, que é o efeito cascata, que é uma cadeia. Isso é que inflaciona o preço. Com o IVA isso não acontece. Agora vem o escalonamento com o IVA. Quando a Prodel formar a eletricidade, tudo aquilo que adquiriu não entra no preço, não entra na formação do preço. Ela coloca o seu lucro, depois aplica o IVA. Agora, aplica o IVA, suponhamos 15 mil, suportou 10. Ao entregar ao Estado, só entrega 5, porque os 10 que entregou foram os seus fornecedores. Quando passa para a transportadora, que é a RNT, a base, aqueles 15 que suportou não entra na formação do preço, entra só o valor do custo. Coloca a sua margem de lucro e coloca mais o IVA. Se notarem, o IVA aqui está sobre a margem, é sempre sobre a margem, e implica o IVA. Mas ao entregar ao Estado, entrega a diferença. E quando passar para a ENDE, ainda ao formar o preço, coloca o seu lucro, mas não pode incluir o IVA que suportou da RNT. Implica que o consumidor final é que suporta qual o IVA? O IVA da produção
da aquisição que veio na formação da produção, o IVA sobre o lucro da Prodel, o IVA sobre o lucro da RNT e o IVA sobre o lucro da ENE. Implica que é um primário e 3 sobre lucro, e o consumo final. Já o imposto de consumo não é sobre o lucro, é o lucro mais o preço de custo. E para por cima é IVA, é imposto de consumo sobre imposto de consumo. Então não tem como o preço não baixar, o preço tende a baixar. Isso acontece agora. Quando tem o IVA, implica que é uma parte do imposto que vai reduzir. O empresário, na realidade, tende a ter de baixar o preço, mas aquilo é lucro dele. Muitos não vão baixar, até muitos vão subir. Por quê? Especulação. Porque o empresário aí vai ter duas escolhas. Porque se hoje assim, aí tem que entrar a fiscalização, a fiscalidade. Os outros países já nos chamaram a atenção, nós falamos muito do PCI, disseram, esquece. Nunca nenhuma administração fiscal conseguiu controlar preço. O preço não se controla. Isso quem dita é o mercado. A questão da fiscalização é para ver se está inflacionado o consumidor final. Isso são os órgãos fiscalizadores, não é a administração fiscal que fiscaliza preço. São as áreas de inspeção do Ministério que tutela aquela atividade.